Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, muito bom dia. Graças ao nosso Deus estamos de volta e nós vamos falar de uma questão importantíssima, que é o tempo que Deus quis se revelar, a maneira como Deus se manifestou, como Ele fez em cada geração e a oportunidade de cada geração. A oportunidade dos patriarcas, a oportunidade dos profetas. Imagina um profeta daquele falar, dar uma ordem, como aconteceu com Eliseu, e o sujeito ir cumprir aquela ordem e ser do mesmo jeito que ele falou. A questão do Elias, com medo da humilhação de ser capturado e morto pela Jezabel, que matava brincando. Aí o Senhor Deus orienta, manda ele voltar, dá tarefas que nunca tinha dado para ele, ungir um rei para uma nação vizinha, ungir um profeta para ficar no lugar dele e ungir um rei para Israel, um rei para julgar, para destruir a casa do Acabe. Então, cada geração tem a sua oportunidade e a sua missão. Na geração dos apóstolos, eles tiveram grande dificuldade para entender determinados aspectos da missão de Jesus Cristo e o que dizia respeito a eles. Mas, meus amados, era maravilhoso estar sendo servido por Jesus, ser servido por Jesus. O Senhor Jesus oferecer pão, entregar, colocar na mão deles o alimento. Eram privilégios que nenhum profeta teve. Então, cada geração tem um privilégio. A geração da igreja, e neste caso aqui não é a geração de 100 anos, mas os integrantes da igreja têm uma oportunidade e uma experiência que nenhum profeta teve. É claro que a igreja não é o que a gente vê ou que se identifica como igreja. A igreja é quem está identificado com Jesus Cristo em tudo. Mas o que aconteceu, o que foi dito à igreja, o que foi prometido à igreja, o que se cumpriu e se cumpre na igreja, eu digo se cumpre porque eu tive, Deus me deu a experiência do revestimento espiritual, o revestimento com o Espírito Santo, com dons. Nenhum profeta teve. Então, meus amados, é maravilhoso. E nós vamos meditar em Lucas 10, capítulo 10, versículos 22 a 24, um texto pequeno, mas falando exatamente sobre isto. Lucas 10 e 22. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar.
E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes, em particular: bem-aventurados os vossos olhos, que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Nós temos uma coisa que nenhum profeta teve: a oportunidade de congregar. Profetas não congregavam, não existia congregação. Na época dos profetas Elias, Eliseu, já existia o templo. Mas acontece que o templo não era um lugar de congregar, era um lugar de oferecer determinado sacrifício, mas eles eram do Reino do Norte, que não tinha essa ligação, que é outra coisa extraordinária. Os profetas mais poderosos são os dois, apesar de não serem profetas escritores, Elias e Eliseu, e não eram de Judá. Então, neste texto, meus irmãos, o Senhor Jesus se identifica como Filho de Deus, se identifica como o Senhor dos Senhores. Tudo por meu Pai me foi entregue, tudo. O senhorio reside em Jesus. Está em Cristo o poder, Ele é o Senhor. O juízo está em Jesus, Ele é o juiz. A autoridade está em Jesus, por isso é que Ele dá autoridade aos homens. E é Ele quem revela, através do Espírito Santo. Tudo por meu Pai me foi entregue e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. Aquelas dificuldades dos seus conterrâneos, mas quem é ele, o que ele é, o que ele fez, não é este, não é filho de José, aquelas dificuldades, exatamente porque ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém entende quem é o Pai, conhecerá o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho abrir o coração, revelar. Então, Jesus diz isto e volta-se para os seus discípulos e diz: vocês são privilegiados. Vocês são a geração do privilégio. Vocês são privilegiados. Muitos profetas e reis. Um rei como Davi. Um rei como Josafá. Um rei como Josias. Homens do mais alto nível de sensibilidade espiritual. Homens cheios de graça. Mas não tiveram estas oportunidades. O Elias, o Eliseu, o Isaías, o Jeremias, o Ezequiel, nenhum teve essa oportunidade. Para começar, não era comum ter essa comunhão. Quando Isaías viu a glória de Deus, já desabou. Eu vou morrer, estou morrendo, vou morrer. Porque eu tive uma visão do reino, do trono, da graça, do trono da glória. Eu vi o Senhor no alto e sublime trono. E eu vou morrer. Eu sou um homem impuro, os meus lábios é impuro. E eu habito no meio de uma gente que só diz bobagem. Só peca todo dia com os lábios. Lábios impuros, lábios profanos. Só que, na sua própria visão, ele vê o momento da purificação. Então,
Jesus diz: vocês são privilegiados, vocês são bem-aventurados, os vossos olhos têm o privilégio de ver a face, de contemplar a face do Filho de Deus. Vocês são privilegiados. Vocês são ensinados por Deus, vocês escutam direto. Não é de alguém que fez um curso. Não, é o Filho de Deus, a palavra viva. Então era um privilégio grandioso. Cada geração tem o seu privilégio. Cada geração tem o seu privilégio. As primeiras gerações, o privilégio de viver muito, mas uma vida longa, sem comunhão, sem paz, sem graça, é desgraça. Vida longa, imagina o Caim. Caim fica apavorado, que ia morrer, ia matar ele, tal. Deus disse: não é assim não. Quem te matar vai ser castigado. O Caim recebeu uma pena de vida. Pena de vida. A maioria tem medo da pena de morte. O Caim recebeu uma pena de vida. Viver muito, viver assustado, viver infeliz, viver sem graça, viver sem paz. Uma pena de vida, uma tragédia. Por incrível que pareça, ainda hoje, nos dias de hoje, quando a gente vê uma pessoa sofrendo muito, tem pessoas que, rapaz, deve estar pagando alguma coisa, mas que a morte esqueceu dele, porque a morte, no conceito das pessoas, a morte é um alívio para quem está triste, sofrendo, arrasado, arruinado. Só que depende da condição. O sujeito está sofrendo fisicamente, mas se tem comunhão com Deus, tem paz espiritual. Diferente do Caim e de outros, que podia viver muito, ter muita saúde e ser infeliz. Jesus diz: vocês são bem-aventurados, os vossos olhos têm esse privilégio de ver, os vossos ouvidos têm o privilégio de ouvir. Muitos profetas desejaram, não tiveram, não alcançaram esse desejo. Muitos reis desejaram, não viram o que vocês veem, não ouviram o que vocês ouvem. Vocês são privilegiados. Quando Jesus nasceu, quando os pais levaram o menino para proceder conforme a lei, apresentando, nominando, o Simeão tomou o menino nos braços, era um senhor de idade, um ancião servo do Senhor, não se sabe quem era ele. Aí ele diz: agora o Senhor despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A maioria esmagadora tinha desejo de ver o Messias. Tinha desejo de ver o Messias, a salvação materializada, o Salvador em pessoa. Então, meus queridos irmãos, é uma grandeza a gente entender e aprender com Jesus. Vocês são bem-aventurados. Qual é a nossa bem-aventurança? A bem-aventurança de ter a Bíblia Sagrada nas mãos, para ler na hora que quiser. Os profetas não tinham. A felicidade de ter o batismo no Espírito Santo, para quem busca, quem acredita, quem quer. Ter a graça, ter inspiração, compreensão das Escrituras, vira a página, ver nova paisagem, ver nova arte divina. Virou a página de novo, outra paisagem divina, com os detalhes revelados pelo Espírito Santo. Privilégio. Nenhum sacerdote teve, nenhum rei teve, nenhum profeta teve, mas os verdadeiros membros do corpo de Cristo
Os verdadeiros membros da Igreja do Filho de Deus têm este privilégio. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Bem-aventurados somos nós, a geração da Igreja. Tem perturbação todo dia, mas tem o gozo que ninguém tira. Tem a paz que ninguém tira. Tem o poder que não muda, o poder divino. Que o Senhor abençoe e guarde os meus amados irmãos. Vamos orar, e a nossa intercessão hoje é pela Luciana, pelo Luigi, pelos familiares dele na Itália e pelos familiares dela aqui, nossos queridos irmãos. Bendito o Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida. Obrigado pela salvação. Obrigado pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado, meu Senhor, pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor, pelo privilégio de te conhecer, o privilégio de ser escolhido, Senhor, para fazer a tua obra, para levar o teu nome às nações. Ó Deus, o privilégio de proclamar os teus atos poderosos com o fundamento das Escrituras, para que as pessoas creiam, recebam, aceitem e sejam abençoadas e felizes. Pai querido, abençoa cada servo teu. Agora, Senhor, te apresentamos, Pai, o Luíde, a Luciana. Toma aquele casal em tuas santas mãos, enche eles de graça, opera em suas vidas, meu Senhor, concede-lhes o desejo de seus corações. Abençoa, meu Senhor, os familiares dele, abençoa os familiares dela, guarda cada um, enche de graça. Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, guarde a tua igreja em toda parte. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.